Você se considera uma pessoa competitiva? Você se considera uma pessoa influenciável? Você, por acaso, alguma vez já usou de preconceito contra alguém? Você se considera uma pessoa impulsiva, que age por instinto? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instantinho. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto de hoje aqui é 4 coisas que você deve saber sobre a natureza humana. 4 coisas que você deve conhecer para aprender a transitar pela natureza humana em momentos difíceis, em momentos de adversidade. Muito bem, eu tenho comigo, por estudos, por conhecimento, por leitura, de que os 4 princípios mais nocivos do ser humano são esses 4 que eu vou falar agora. Eu vou deixar aqui exposto para você ao lado, num quadrinho que eu preparei para a gente poder brincar com esse vídeo, e de certa forma você vai gravar isso para ver como é que você lida melhor com esses princípios a partir do momento em que você conhece a sua real natureza. Ok? Muito bem. Então, o primeiro princípio, eu diria até um tanto nocivo por um lado, mas por outro lado, pode ser que seja realmente benigno, ele te ajuda em muitos aspectos, é a nossa natureza competitiva. Eu quero lembrar aqui os ensinamentos, o conhecimento que foi passado pelo Richard Dawkins, para quem já leu aquele livro, O Gene Egoísta. O que dizia o gene egoísta? Richard Dawkins afirmava ao longo do livro que nós, seres humanos, nós somos o gene egoísta. Portanto, nós já nascemos competitivos. O que significa isso? Quem foi o primeiro que chegou lá no óvulo da mamãe? Você, o mais competitivo de todos. A menos que você seja gêmeo, ou que você seja trigêmeos, provavelmente você é o primeiro, ou seja, você derrotou alguns milhares de candidatos ao longo daquela jornada, daquela corrida em direção ao óvulo da tua mãe. Portanto, nós já nascemos competitivos e fomos ao longo da vida sendo estimulados pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos professores de uma maneira geral, a se tornar cada vez mais competitivo. Eu nunca me lembro de alguém que tenha sido feliz chegando lá em último lugar, em penúltimo, ou muitas vezes sequer em segundo ou terceiro lugar. A maioria das pessoas sempre foi estimulada e sempre gostaria de chegar na frente. Ou seja, essa competição faz parte do nosso DNA. Em segundo lugar, a nossa natureza influenciável. Eu sempre tenho comigo o seguinte: quanto mais refém dos pensamentos alheios você estiver, maior o grau de escravidão. O que significa isso na prática? Nós somos, por natureza, também influenciáveis. Significa que a gente é muito suscetível aos pensamentos alheios. Ou seja, as pessoas, de uma maneira geral, dependendo do nosso grau de instrução, da nossa escolaridade, dependendo do nosso conhecimento, da nossa experiência, elas nos manipulam muito fácil. A gente muitas vezes não tem aquela mesma opinião, aquela mesma convicção da pessoa, mas ela é tão persuasiva, ela é tão convicta daquilo que ela faz, que muitas vezes você se deixa levar pelos pensamentos alheios. Quanto mais refém dos pensamentos alheios, maior o grau de escuridão, maior o grau de dependência das outras pessoas. Em terceiro lugar, um outro ponto que eu considero, a certo ponto, nocivo para o ser humano é a nossa natureza preconceituosa. Eu gosto muito sempre de lembrar, e várias vezes já citei aqui, o Emerson. O Emerson dizia que o ser humano, o homem em geral, ele foi moldado a ferro e marteladas. Ou seja, nós só nos comportamos, nós somos bonzinhos, nós só nos tornamos pessoas mais amigas, mais calmas, porque nós fomos levando muita martelada na cabeça, como ele mesmo dizia. Portanto, a nossa natureza preconceituosa, muitas vezes ela está lá adormecida. A gente não fala, por uma questão até muitas vezes politicamente correta,
não fala, não se manifesta, mas lá no fundo sempre dá aquela, entre aspas, recaída a respeito do que a gente pensa ou não pensa das pessoas. E muitas vezes, em rodinhas de amigos, brincando ou por meio de piadas, a maioria das pessoas sempre solta aquela pontinha de preconceito. Por que será que essa natureza preconceituosa é difícil de se livrar? A nossa natureza preconceituosa também foi estimulada ao longo da nossa vida. Lá, por meio dos nossos pais, parentes, amigos, vizinhos, dependendo de onde você morou, de onde você estudou, trabalhou e assim por diante. Então, esse terceiro ponto nocivo que eu considero sempre é a nossa natureza preconceituosa. Em quarto lugar, a nossa natureza impulsiva, ou seja, a nossa reatividade. Nós somos pessoas muito reativas, a gente muitas vezes responde no âmago da questão com muita violência, com a voz alta, voz elevada, sempre de maneira intensa, até pela própria nossa natureza competitiva. Então tudo na vida, como eu digo sempre, é ação e reação, ônus e bônus, escolhas e consequências, ou seja, tudo na vida tem um preço. Você pode pensar, agir e fazer o que você quiser, como quiser. Você só não pode ficar surpreso quando a resposta vier, porque tudo na vida tem um preço. Então, esses nossos 4 princípios, a competição, a influência, o preconceito e a impulsividade, de fato, muitas vezes mais atrapalham do que nos ajudam. E o que é que nós podemos fazer com isso? O que é que eu, por experiência, recomendaria a você a partir de tudo isso que nós conversamos agora? O que é que você pode fazer para melhorar esse teu ímpeto, essa tua competição muitas vezes desmedida, para você reduzir ou eliminar definitivamente o preconceito e a impulsividade? Muito bem, vamos lá? Com relação à competição, lembre-se, a competição faz parte da natureza humana. Portanto, competir não é o problema. O problema é ser desleal, é pisar nas outras pessoas, é humilhar as pessoas para alcançar os nossos objetivos. Só essa reflexão basta para que a gente muitas vezes mude o nosso comportamento. Todos nós temos direito a um lugar ao sol. Mas a forma como nós competimos pode ser boa ou ruim, dependendo da intensidade e da forma como você trata as pessoas. É simples assim. Influência. Bom, nós somos suscetíveis à influência, nós somos altamente influenciáveis. Agora, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você pensa antes de você falar, de você se estressar, melhor. Ou seja, você vai usar uma técnica que a gente brinca muito aqui em coaching, né? A técnica do pare, respire, escolha. Não seja de alguma maneira influenciável, simplesmente sai replicando tudo aquilo que você ouve. Não. Pare, respire, escolha, para que você possa sempre usar do teu próprio juízo de valor, de maneira justa, honesta, simples, da melhor forma possível. Com relação ao preconceito, lembre-se, nós estamos todos no mesmo barco. O preconceito é uma forma vil da gente julgar as pessoas, rotular as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam mal, fazer com que as pessoas se afastem e ao mesmo tempo não cresçam. Nós não temos direito a julgar nem prejulgar ninguém. Às vezes fazemos por uma questão muito mais histórica, mais biológica, mais de cultura conceitual do que muitas vezes pela nossa própria natureza em si. Ser preconceituoso é algo que não te leva a lugar algum. Sempre que você julgar, sempre que você rotular, seja pela religião, seja pela cor, pelo grau de instrução, pela pele, pela cidade ou pela casa onde a pessoa mora, você está cometendo um mal. Não só para aquelas pessoas que você está sendo preconceituoso, mas para você mesmo. Por fim, a nossa impulsividade. Ser impulsivo significa fazer as coisas sem pensar antes. Fazer as coisas sem avaliar as consequências, fazer as coisas sem pensar se aquilo está ou não, muitas vezes prejudicando alguém. Quando você é uma pessoa impulsiva, você simplesmente age com emoção e não com a razão. E já está mais do que provado por psicólogos, psicanalistas, pessoas que estudam o assunto, que a emoção nem sempre é a melhor forma de se resolver uma determinada situação, porque a emoção, ela nos tira do juízo perfeito.
ela faz com que a gente muitas vezes saia do prumo e ofenda as pessoas sem a menor necessidade. Então, como é que você está fazendo para lidar com esta competição, com esta influência alheia, com este preconceito e com esta impulsividade que muitas vezes, em vez de te ajudar, em vez de te projetar para frente, faz com que você simplesmente estacione ou até, na maioria das vezes, volte para trás? Deixe aqui o seu comentário. Compartilhe comigo essa sua dificuldade e essa dor e eu vou tentar aqui ajudá-lo sempre da melhor forma possível. Não esquece de deixar aqui o seu like, de compartilhar com os amigos, de nos assistir regularmente aqui, toda terça e toda quinta-feira, para que a gente possa, de alguma maneira, se ajudar e progredir sempre juntos. Muito obrigado por confiar no meu trabalho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.